Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 13. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medida de segurança. Nosso ordenamento jurídico prevê duas formas de sanção. A primeira delas é uma forma de sanção chamada pena, que são para os imputáveis, onde nós temos a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e a pena de multa. A segunda forma de sanção prevista no nosso ordenamento jurídico é a medida de segurança, estas aplicadas aos inimputáveis, aos doentes mentais. Enquanto a pena ela é retributiva e preventiva, ou seja, ela visa retribuir o mal e prevenir que novas condutas delitivas aconteçam, recuperando assim a sociedade, a medida de segurança é de natureza essencialmente preventiva. Ela se aplica apenas para prevenir o crime e não para castigar e não para retribuir, uma vez que ela é fundada na periculosidade, que busca evitar que o doente mental cometa novas condutas delitivas. Quando a gente fala em periculosidade, é um ponto muito importante na medida de segurança. Periculosidade é a potencialidade para a prática de novos atos delitivos. E aqui ela se revela o fato de ser o agente portador de doença mental, a medida de segurança vai ser aplicada para prevenir que essa pessoa cometa crime. Ou seja, a medida de segurança é aplicada enquanto houver periculosidade. No momento que se verificar que não existe mais periculosidade, que aquela pessoa já não é mais um risco para a sociedade, ela deve ser posta em liberdade, uma vez que o fundamento da medida de segurança é preventivo. Se ela não precisa mais prevenir nada, uma vez que não se tem mais periculosidade, deve ser posto então o doente mental em liberdade. Os objetivos da medida de segurança, a primeira delas é a recuperação social, ou seja, o doente mantido numa medida de segurança, a sociedade se recupera. Uma prevenção especial, que é retirar esse doente mental da sociedade para que ela possa vir a se recuperar. E uma neutralização do crime, uma vez que retirado esse doente mental da sociedade, aquele crime cometido por ele também não vai acontecer. E na medida de segurança, um ponto muito importante e muito interessante são os limites máximos e mínimos. Nós sabemos que as penas, de acordo com o artigo 1 do Código Penal, precisa haver uma pena combinada para cada sanção penal, na medida de segurança nós não vamos encontrar esses limites máximos e mínimos como nós encontramos nas penas para determinados crimes. Na medida de segurança, os limites máximos e mínimos são iguais para todos os crimes. O limite mínimo, que se refere a um tempo mínimo para a pessoa ser entrevistada, para ver se ainda há periculosidade ou não na gente, vai de 1 a 3 anos. Ou seja, o limite mínimo ele é estabelecido para a primeira entrevista, pela primeira análise de cessação de periculosidade. E ela vai ser determinada de 1 a 3 anos. Esse valor mínimo de 1 a 3 anos é fixado de acordo com o grau de perturbação do agente, do sujeito, do doente mental, bem como da gravidade do delito que ele praticou. Então, se estabelece na sentença um limite mínimo para primeiro exame de cessação de periculosidade. Se essa pessoa, nesse primeiro exame, determinar o exame que não existe periculosidade, ele pode ser posto em liberdade, porque ele já não é mais um risco para a sociedade. No entanto, se nesses exames acontecer de ter o resultado em que a periculosidade ainda persiste, ele vai cumprindo medidas de segurança e anualmente ele vai passar novamente por essa perícia técnica para avaliar a cessação de periculosidade. Por quanto tempo pode durar essas avaliações, quantos anos podem durar uma medida de segurança uma vez que persiste a periculosidade? É indeterminado o limite máximo. Então, o limite máximo ele é considerado indeterminado, porque a medida de segurança vai ser aplicada enquanto não for cessada a periculosidade do agente. No entanto, há uma grande divergência aqui em relação a esse limite máximo, porque nosso Código Penal e o nosso ordenamento jurídico, nossa Constituição Federal, ela veda a possibilidade de prisão perpétua. E no caso do doente mental persistir com a periculosidade, ele vai ficando em medida de segurança perpetuamente. Quanto a isso, há uma discussão muito grande, não só nos tribunais como nas doutrinas, e veio então, através de um habeas corpus no STF, uma decisão muito importante, que se utilizou de analogia do artigo 75 da pena, o limite máximo de cumprimento de pena, para a medida de segurança. O artigo 75 determinava que o limite máximo de cumprimento de pena era de 30 anos. E, em sendo assim, o STF se valeu desse artigo e aplicou para a medida de segurança esse limite máximo, esse patamar máximo de 30 anos também.
No entanto, vale ressaltar que, em recente alteração promovida pela Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime, alterou esse prazo máximo do artigo 75, que antes era de 30 anos, agora nós temos um limite máximo de 40 anos. Então, talvez a medida de segurança, vamos ver as novas decisões, também se aplique esse patamar máximo de cumprimento de medida de segurança. Em contrapartida, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele lança uma súmula, a súmula 527 do STJ. E essa súmula vem determinar que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena em abstrato combinada para o delito praticado. Ou seja, para essa súmula, o tempo máximo de cumprimento de pena é aquele tempo máximo previsto no Código. Então vamos pensar que o doente mental cometa um crime de homicídio simples. O tempo máximo de homicídio simples no nosso Código Penal é de 20 anos. Então deve-se aplicar esse patamar de 20 anos também para a medida de segurança. Nós começamos a ver as decisões e análise de decisões recentes, acaba se utilizando hoje essa súmula 527 do STJ para determinar o limite máximo de fato da medida de segurança. Quanto aos pressupostos para a aplicação da medida de segurança, o que eu preciso para aplicar a medida de segurança, o primeiro deles é o reconhecimento de prática de fato punível. Ou seja, não basta ser doente, não é porque é doente vai receber uma medida de segurança. Ainda que se conheça a inimputabilidade por doença mental, lá do artigo 96, parágrafo único do Código Penal, não se aplica simplesmente a medida de segurança. Tem que esse doente mental ter praticado uma conduta e essa conduta ser considerada um crime, ser considerada um fato punível. Então, é um doente mental que comete alguma das condutas previstas no nosso ordenamento jurídico. O segundo pressuposto para a aplicação da medida de segurança é a periculosidade, ou seja, verifica-se os fatores e os indícios do estado de perigo futuro dessa pessoa. É uma probabilidade de voltar a delinquir. E o terceiro pressuposto para a aplicação da medida de segurança está lá previsto no artigo 386, parágrafo único do Código de Processo Penal, ou seja, quando considerado inimputável e o juiz percebe que há o caminho certo a aplicação da sanção medida de segurança, ele deve absolver o réu. Essa absolvição é chamada de absolvição imprópria. Então, quando se reconhece as circunstâncias que demonstrem a inimputabilidade do agente, então o juiz ele deve absolver o réu. Essa é uma absolvição imprópria, porque ele vai absolver e aplicar, nesses casos, uma medida de segurança.